Versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Veja, Deus estava com Saul. E por que tinha essa ordem para destruir tudo? Porque Amaleque, ele bloqueou o caminho de Israel quando estava indo para a terra prometida, e impediu Israel, e deu um sério problema para aquele povo de Deus. Nós podíamos parar aqui e pregar a noite inteira agora, né? Tem muita gente que não vai chegar lá, porque bloqueia os caminhos dos que estão caminhando para a terra prometida. Agora, vamos ler o 11. Aí Deus disse assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentiroso, executei a palavra do Senhor. Vamos ler. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: lhe fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em um Gilgal. Então ele trouxe vaca, trouxe ovelhas e não matou o rei, que é o chefe, que era Agag. Mas ele disse: eu fiz o que o Senhor mandou. Fez coisa nenhuma. Aqui agora, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor, é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade, idolatria.
porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Viu? Mas volte aqui comigo. O que Samuel disse? No 14. Então disse Samuel: que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Senhor Deus, nós pedimos, abençoe, unja esta palavra em nosso coração, que possamos, pelo Espírito Santo, extrair grandes lições para a nossa vida aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Agora, escute bem, Samuel, ele não tinha, Saul não tinha um celular lá para fazer assim as imagens das vacas, das ovelhas e de Agag. Eles não tinham nenhum meio tecnológico. Agora ele chega, ele falou: não, eu fiz o que o Senhor mandou. Aí Saul disse: você fez? Mas para aí, que balido é esse que eu estou ouvindo? E essas vacas que estão mugindo, o que você fez? Como que o profeta ouviu o balido das ovelhas? Como que o profeta ouviu o mugir das vacas? Ele teve que entrar lá naquela dimensão, chamada quarta dimensão, porque lá estava o som, como diz, o áudio do barulho das ovelhas e dos berros das vacas. Como nós podemos esconder de Deus? Samuel era representante do Senhor. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Como profeta, era o representante, ele falava por Deus e escutava o Senhor. Então, ele não podia mentir para Samuel. Já pensou aqueles que mentiam para o irmão Brana? E o irmão Brana deixava até passar para a pessoa não se envergonhar das coisas que ele falava. O profeta chega a dizer que pessoas passavam na casa dele pedindo dinheiro, que tinha estourado um pneu do carro. Nunca estourou pneu nenhum deles, só queria dinheiro. Estava numa missão e tal. Entendeu? Então, agora que nós vamos ler aqui, nós vamos gastar um pouco de leitura nesta noite. Abra a Bíblia comigo em São João, tá? No capítulo 12. Você vai ver que a abertura da palavra, aonde estava a voz do Senhor, que João ouviu, mas ele não escreveu o que ele ouviu só o trovão. Mas quando veio nos dias do profeta do Senhor, ele ouviu o trovão e entendeu o que o trovão falou. O eleito, ele reconhece o trovão e sabe que o trovão está falando. Ele conhece a voz de Deus, ele tem acesso. Vejam, ele tem acesso o que o Senhor está falando. Agora, a pergunta que nós fazemos aqui em respeito a Samuel 15, verso 14 aqui, então por que tem uma classe de gente que recebe e tem outra classe que não recebe? Tem uma classe que entende e outra não. Teve um tempo que não tinha acesso à quarta dimensão, falando no campo tecnológico. Então o profeta entrava lá, o profeta ia na presença de Deus, como Micaías
né? Micaías, naquela noite que foi orar, ele falou: olha, eu vi um espírito maligno ir na presença de Deus e dizer: como que eu posso enganar aquela gente? Os sacerdotes de Zedequias. Então o Senhor disse: desça lá e seja um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Então Micaías, ele tinha a profecia de Elias e separou para a oração, para trazer uma resposta para o rei, se ele devia ir ou não na guerra. Ele falou: eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor, porque o rei Acabe morreu naquela guerra. Então ele tinha, naquela noite, ido na presença de Deus e viu um demônio chegar lá, e disse assim o demônio: como que eu vou enganar os Zedequias e os seus profetas e os seus sacerdotes? Disse: desce lá, você vai ser um espírito de mentira, vai enganar todo mundo. E desceu aquele espírito, e ali se você ler aquela passagem lá em Reis, foi quando Zedequias fez chifres, dizendo assim: nós iremos vencer os sírios, vamos à guerra. E quando Micaías disse que eles iam morrer, ele foi colocado na prisão e açoitado. E o rei disse: quando eu voltar, eu termino de acertar com ele o nosso negócio. E Micaías disse: se tu voltares, o Senhor não falou comigo. Voltou? Não voltou. Morreu? Morreu. Mas ele viu isso antes de acontecer. Ele viu um demônio subir na presença de Deus, e Deus autorizar que ele fosse um espírito de mentira na boca dos profetas. Ele viu Israel correndo e morrendo na guerra, e o rei sendo morto. Ele era uma única voz. 400 homens treinados, o seu chefe Zedequias. Mas tinha uma voz que era verdadeira, era a voz de Micaías. E a voz de Micaías era a reprodução da voz de Elias. O profeta Elias, ele conhecia as profecias de Elias, ele sabia o que Elias tinha profetizado sobre o rei Acabe e sobre Jezabel, que os cães iam comer Jezabel, e Acabe morreria e os cães lamberiam o seu sangue. Ele conhecia aquela profecia, e na hora que a profecia ia se cumprir, ele falou: vai ser assim, 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 porque o Senhor me disse. Está escrito na palavra, está escrito ali que o profeta Elias disse. Agora, Deus enviou neste tempo Elias, a única voz neste mundo verdadeira, a única voz que é a voz do próprio Deus. A voz de quem? De Elias. E esta voz veio para um povo que pôde receber e compreender o significado desta voz, compreender as Escrituras, ter revelação dos mistérios, e saber que este é um tempo final, e saber que o anjo desceu e pôs um pé na terra e outro no mar, levantou a mão direita, e o anjo estava coroado com um arco-íris, dizendo: e o tempo não será mais. Então, esta é a voz de Deus, é a voz de Deus através do seu profeta. E as pessoas não estão acreditando que haverá um arrebatamento, porque se cresce, acertavam suas vidas, corrigia suas falhas, seus erros, e entrava em seriedade com Deus, para estar naquela manhã. Agora, uma coisa que eu quero dizer: então Deus tem um dispositivo espiritual que só o eleito tem.
Deus tem, como disse o profeta, Ele tem um cristal. Deus tem, sim, uma maneira do eleito escutar a voz dEle, de entender a voz dEle, porque tinha Samuel ouvido o mugir das vacas. Por que Micaías sabia dos acontecimentos que estavam por vir? Então Deus envia um profeta para esse tempo e toma esta Bíblia e abre esta Bíblia para nós, para conhecermos os eventos desses dias, as coisas que estão acontecendo nesta hora que estamos vivendo. E quando esta voz ecoa, o eleito recebe de Deus, aquilo chama-se Espírito Santo, que faz a leitura dos mistérios. Se não tem o Espírito Santo, vai ser sempre um ouvinte e nunca vai entender. Mas se tem o Espírito Santo na sua alma, ele vai fazer a leitura dos mistérios e vai revelar o tempo e a hora que nós estamos vivendo. São João 12 que eu falei isso, então vamos lá. Essa parte que é muito pertinente, diz assim, olha, João 12, vamos começar do 24, 23, Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Escute isto. Pai, glorifica o teu nome, porque o nome do Pai estava no Filho. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. E agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aqui, o texto é esse. Preste bem atenção aqui, ó. Eles ouviram uma voz, soou um trovão. Então, o povo que estava ali dizia, olha, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Deu um trovão, vai cair uma tempestade aí. Outro dizia, um anjo falou. Um anjo falou? Mas o que o anjo falou? É um trovão? Aonde está a nuvem carregada para derramar água na terra? Cadê os ventos fortes? Não tinha vento forte. Não tinha nuvem no céu. Não tinha nuvem tempestuosa. É um trovão. Mas que trovão? Com o céu limpo. E o que o anjo falou? Então, traduz o que o anjo falou. Ninguém entendeu. Ali o profeta disse, isto foi a abertura do primeiro
selo. Veja isso agora que nós vamos ler aqui nesta noite. Só um momento. Ele disse: e quando o cordeiro abriu um dos selos, o que aconteceu? Ouvi como a voz de um trovão. Eu gostaria de parar nisto só por alguns minutos. E espero agora que todas as pessoas que conhecem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor, possam agora estudar atentamente. E nas fitas também que pensem sobre isto. Está chegando uma hora que nós temos que pegar o nosso sermão e fazer com que a igreja eleita se aquiete e creia, escute não somente a voz que é limitado aos nossos ouvidos, mas que você possa ouvir uma outra voz que está revelando essas coisas. Eu venho numa escalada de oração por alguns anos, bem mesmo, longos anos, para ver esta hora, para ver este momento, porque a igreja, ela tem que ter visão celestial. A igreja, ela tem que ouvir a voz do Senhor. Ela tem que conhecer os mistérios, entrar nesta dimensão e conhecer e saber que você está separado por Deus. Ter o absoluto na sua alma, que nós não estamos fazendo uma tentativa. Nós não estamos sendo bonzinhos, sendo crentes, esperando uma oportunidade para estar naquela manhã de ressurreição. Isso não irá funcionar, viu? Você tem que estar certo que tem ouvido a palavra do Senhor, e esta palavra tem causado na sua alma uma transformação, uma mudança, um desejo de estar tão perto dele, que você possa senti-lo em cada movimento. Vejam, a primeira coisa que aconteceu, quando aquele cordeiro rompeu, aquele primeiro selo, soou um trovão. Agora, isso tem um significado, é significante, tem um significado. Ele repete 3 vezes, tem um significado. Nada acontece sem um significado, correto? Um trovão soou. Gostariam de saber o que foi o trovão? Agora vamos ler um pouquinho. Vamos abrir em Mateus. Não, vamos abrir em São João capítulo 12, foi a leitura que nós fizemos. Espere só um minuto. Ele deu João 23, exatamente a escritura que eu li. E Jesus termina esse assunto dizendo, Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Você parou para pensar nesta palavra, como que o Filho do Homem vai ser glorificado? Quem vai glorificá-lo? A Bíblia diz
que a noiva o glorificará. Porque a glória, a coroa de um homem é a sua esposa. Ela o coroará. Ele será coroado por ela. A glória dele está nela. Entendeu? A glória dele está nela. Ela o glorificará. E quando ele disse, Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Foi a pior hora. Foi o pior momento do seu ministério. Foi na hora da sua morte. Foi lá no Getsêmani. A sua agonia. Toda a tentação do mundo veio sobre ele. Toda a tentação desde o jardim do Éden, o que você possa pensar em tentação, estava no Getsêmani sobre ele. E foi tão intenso aquilo, que Jesus orou 3 vezes, não foi? E foi uma agonia tão grande, que o suor que brotava do seu corpo saía misturado com sangue. Isso é comprovado, que uma pessoa em intensa agonia, ela põe sangue, sai sangue pelos seus poros. Mas ele falou que era a hora dele ser glorificado. Por que era a hora dele ser glorificado? Porque ele estava pagando o meu preço. O seu preço. Ele estava te resgatando, Ele estava te redimindo, Ele estava te arrancando das mãos do diabo. Ele estava naquela hora despojando Satanás de toda a fraudulência dele, de toda a mentira, e todas as almas que estavam presas pelo diabo desde o jardim do Éden, naquela hora estava terminando. Por isso que eu disse, é hora de ser. E de lá do Getsêmani, ele foi para o Calvário. E lá no Calvário, Deus morreu num homem. Um homem morreu para que os demais não morressem. E quando ele vai para a sepultura, é colocado na sepultura, depois de 3 eras, de 3 dias, sabe o que acontece? Ele pregou para os perdidos, ele saiu da sepultura, e aquela igreja, desde o Éden até aquele dia, ele tirou com ele. Quando ele levantou, os santos da 6ª dimensão do Antigo Testamento ressuscitaram. Depois olhou para frente, tinha mais 7 eras. Então todos que estavam dentro das 7 eras, no seu determinado tempo, eles iam se levantar. Assim foi desde a primeira era, nos dias de Paulo, até na última era, os dias do irmão Branham, tinha semente que já estava redimida, e prontinha para sair. E o profeta disse que se a igreja não caísse em transgressão, escute isso, eu preguei isso em Bauru domingo à tarde. Se a igreja não caísse em transgressão, depois, ele chama Eva. Se Eva não caísse em transgressão, que era a igreja que caiu lá em Niceia, todos os santos levantariam com ele, do Novo Testamento. Mas a igreja ia cair em transgressão, a igreja ia passar pelas eras escuras, para chegar nesse nosso tempo aqui.
E o mesmo trovão que soou aqui em João 12, soou agora em nossos dias. E quando esse trovão soou, então não é um anjo que falou, e nem foi um trovão de tempestade. Quando soou o trovão, ele levantou a semente que esperava por esse dia, por esta hora, por esse momento. Aquele trovão despertou todos os santos. E quando o santo é despertado, ele começa a entender o que é o cavaleiro do cavalo branco, cavalo preto, vermelho e amarelo. Então ele conhece os mistérios, porque o trovão foi para despertar. Um trovão soou e Jesus saiu da sepultura. Um trovão soou e você saiu da sepultura. Você veio para fora, porque você entendeu a voz do trovão. Você entendeu, compreendeu a palavra e você entrou nesta atmosfera, bendita atmosfera, na presença dele, que você sabe que passou da morte para a vida. Se não trovejasse esses 7 trovões que trovejou naquele dia, nós estávamos ainda em algum lugar deste mundo perdido. Mas aqueles 7 trovões das 7 eras trovejou e te chamou e nos chamou para fora. Aí ele disse: quando o Cordeiro tomou o livro, rompeu o primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer que aquele selo era para ser revelado. Mas quando foi colocado diante de João, era um símbolo. Quando João o viu, aquilo ainda era um mistério, porque nem mesmo a ele foi revelado então. E não pode ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao fim do tempo. Mas veio em um símbolo. Então a Bíblia escrita dizia o que viria no tempo do fim. Deus deu a sua palavra, e Deus não passa por cima de sua palavra, tem o tempo exato. Deus deu 400 anos. Israel não saiu do Egito com 400 anos, saiu com 430. Mas qual foi o problema? O profeta disse: não foi o problema com Moisés, o problema era com o povo. O povo estava vivendo em conforto lá no Egito. Eles não tinham desejo de sair do Egito. E Deus tinha o seu profeta lá em Midian, lá no deserto. E o povo estava aqui. E Deus não enviou Moisés até que houvesse um clamor, até que a coisa ficasse ruim, até que Faraó começasse a escravizar de uma maneira severa. Aí o povo clamou pela promessa. Quando o povo clamou lá, Deus trabalha lá, naquela ponta lá, e nessa do lado de cá. Aí Deus leva Moisés no Monte Horebe, e aparece a Moisés e diz: agora você vai libertar aquele povo, porque agora eles querem sair de lá. O povo nunca teve clamor por Deus. O povo sempre teve clamor por uma igreja de porta larga, tranquila, igreja que não incomode eles, tá? Se o pastor começar a incomodar, eles começam a mudar, migrar para outra. E isso vem ao longo do tempo, desde os dias dos pentecostais. Então tem que ser um pastorzinho, bonitinho, do jeitinho assim para agradar a igreja.
Elogiar a igreja. Vocês estão muito bem com o pé no mundo, vocês estão muito bem saindo com companhias erradas, mas está bem, o importante é que você crê na mensagem. Rapaz, vá arrumar o que fazer na vida, para de enganar as pessoas, fale a verdade para o povo. A sua igreja vai ficar vazia? Eu não estou procurando igreja cheia, estou procurando um povo que ame a palavra, que guarde a palavra, e que a presença do sobrenatural manifeste em nosso meio. Ou você não ficaria sozinho com Elias? Elias foi lá e parou debaixo de um pé de zimbro. Falei: Senhor, olha, mataram todos os seus profetas, acabaram com tudo, e eu estou sozinho aqui, Senhor, não tem mais ninguém, e procura a minha morte. Deus desceu e disse: Elias, tem 7.000 que você não conhece, que não se curvou diante de Baal, nem sua boca o beijou. Tem 7.000, Elias, que crê na sua mensagem. Tem 7.000 que ama esta palavra. Então você nunca vai estar sozinho. Se não tem invisível, tem no mundo invisível. Se eu pregar para estes bancos aqui, sem ninguém aqui, o anjo do Senhor descerá aqui para ouvir um pregador mortal como eu. Os anjos descerão para aplaudir a mensagem que o mortal está pregando, que está pregando a palavra divina. Pode ter certeza, o dia que acabar a nossa audiência, vai ter anjo, como tem nesta hora presente em qualquer igreja que esteja pregando essa mensagem, anjos que estão naquela outra dimensão, que meus olhos não veem, que meus ouvidos não ouvem, anjos que cantam, anjos que adoram, anjos que estão ouvindo, estão extasiados. Olha, ele é mortal, ele está ficando velho, está fraco, mas como ele conhece o nosso Deus, como ele prega a verdade, veja bem, eles estão contemplando o que está acontecendo aqui. Amém. Quando trovejou, recordem, o ruído forte de um trovão é uma voz de Deus, ou seja, é a voz de Deus. Isto é o que a Bíblia diz. Vejam, um estrondo de trovão. Eles acharam que era um trovão, mas era Deus. Ele entendeu aquilo, pois lhe foi revelado, era um trovão. Observe isso aqui é muito importante. O primeiro selo aberto, o primeiro selo, quando ele foi aberto, na forma de símbolo, ecoou. Agora, o que será quando for aberto em sua forma real? Isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. E o que revelou? Não tudo de si mesmo. O que revelou? Não tudo de si mesmo. Primeiro estava com Deus. Primeiro esse mistério estava com Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Depois estava num símbolo. Símbolo quando sai um cavaleiro cavalgando. Quando tem alguma coisa para representar, tá? Então sai alguma coisa representando, estava em símbolo. Então ele é revelado. 3 coisas veio do trono. Então estava com Deus? Não estava com Deus? Sim. Depois estava num símbolo, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele tomaria estes símbolos e revelaria o que estava por detrás destes símbolos. Estava com Deus, e Deus disse em Malaquias 4, 5 e 6, que
Elias converteria o coração dos filhos aos pais. Depois vem em Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo. Deus estava esperando chegar esse dia. Chegar o dia de Malaquias 4, chegar o dia de Apocalipse 10:7. Você já imaginou que desde que a Bíblia foi escrita, estava ali Apocalipse capítulo 10, fechado, que ninguém entendia, mas Deus estava aguardando um tempo, que isso viria de Deus, viria em forma de símbolo, e o seu profeta mensageiro, aquele que ouviu o balido das ovelhas, aquele que ouviu o mugir das vacas, aquele que viu um demônio subir no céu e pediu autorização para ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Zedequias. Agora esse último profeta aqui na terra recebe, sim, a comissão de abrir esses mistérios, de revelar o que estava escondido atrás desse símbolo. Esta voz ninguém conheceu por 2000 anos, ninguém sabia, mas neste dia o que aconteceu? Esta voz não era mais apenas um trovão, o trovão falou e saiu do trono. Quando o Cordeiro sai do trono, ele sai com o livro aberto, Apocalipse 5, o livro está aberto, ele faz a chamada, quando ele faz a chamada, ele recolhe os seus, ele fecha o livro e volta para o trono. Então foi revelado a palavra, o Cordeiro está de volta no trono, e aqui o livro perdido por Adão, eu recebi, você recebeu. A mensagem que Adão ia receber, Adão não chegou a desfrutar disso, veio a nós. Lá no princípio Adão teria os mistérios revelados, que os filhos viriam através da palavra. Esses mistérios estavam lá no jardim do Éden. Esses mistérios foram fechados, passaram 6.000 anos, Deus chegou nesta hora final e toma esses mistérios, o livro perdido por Adão, e coloca na sua mão, através do profeta que ele enviou. Então para nós os trovões não é um enigma, não é um trovão de tempestade, não é um anjo falando. O trovão é a pessoa de Jesus Cristo se revelando ao seu povo, à sua igreja. É a pessoa dele presente, falando através de sua palavra. Deus abençoe em nome do Senhor.